Amados irmãos, graça e paz. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Na quarta-feira próxima passada, nós fizemos uma breve introdução ao estudo de Apocalipse. Nós vimos as dificuldades que entornam esse maravilhoso livro. E quando nós estávamos vendo ali a introdução, nós já vimos no capítulo 1, dos versículos 1 a 3, muitas coisas interessantes. Enquanto você abre, eu quero em viva voz mais uma vez agradecer por essa grande oportunidade e para mim é fantástico. O texto bíblico é fantástico. A palavra de Deus é maravilhosa. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Colocamos agora nas tuas mãos a nossa mente, o nosso ser como um todo, e clamamos, Deus, pelo milagre, que o teu Santo Espírito ilumine a tua palavra nas nossas mentes, nos nossos corações, e que haja vida, e que haja restauração, que haja santificação pela tua palavra. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos no capítulo 1, dos versículos 1 até 3, o seguinte texto: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. O que foi que ele viu? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A gente viu aqui logo no capítulo 1, no versículo 1, o conceito máximo de teologia. A gente vendo aqui que é Deus quem revela. A última fonte dessa revelação é o próprio Deus. Ele deu a Jesus Cristo para o benefício da igreja. Nós, os que somos seus servos, nós que somos resgatados por Jesus, essa revelação se estende a nós. E aqui uma grande alegria, irmãos. Eu acredito que no final da vida de João já velho, desprezado, preso na ilha prisional de Patmos, recebendo essa revelação. Ali externamente muita opressão, mas internamente liberdade espiritual, porque Deus utiliza os seus servos. E quando uma pessoa é utilizada pelo Senhor, aquele que sabe que está sendo utilizado por Deus, aquele que tem essa convicção no seu coração, brota uma alegria e uma realização diferente. Eu não sei se acontece, todavia, com os que participam do cursilho, por exemplo. É uma luta muito grande, é uma semana de luta. Quando chega no final de semana, que você vê as pessoas aqui dando o seu testemunho, dizendo que tiveram um encontro com Jesus, e a pessoa que participou desse projeto, ela respira, mas respira com aquele senso de dever cumprido, a alegria de ter servido a Deus. Irmãos, a realização de nossas vidas, ela não se encontra em nós mesmos. A realização verdadeira das nossas vidas se encontra quando nós estamos defendendo a causa do Senhor, quando nós nos dispomos a ser servos do Senhor. E João foi um servo tremendo. Dos discípulos foi o único que teve morte natural, nós podemos dizer isso, mas foi um dos que mais produziram. Ele mesmo na velhice produziu muito. A sua produção literária, ele produziu o Evangelho de João é fantástico. E naquele Evangelho, João mostra que o objetivo dele é alertar as pessoas para crerem em Jesus. No livro de João, no capítulo 20, no versículo 21. Mas ele não fez só evangelhos ou evangelho, ele também fez cartas. João fez 3 cartas com um sentido apologético muito forte. 1ª, 2ª e 3ª João, quase no finalzinho do Novo Testamento. E ali João tem o objetivo de encorajar os crentes a terem a certeza da vida eterna. Nós vemos isso em 1 João, no capítulo 5, no versículo 13. E aqui João, em Apocalipse, tem como objetivo alertar os crentes para que estejam preparados para a segunda vinda do Senhor Jesus. Você está com sua Bíblia aberta? Amém? Dê um pulinho aí para Apocalipse, no capítulo 22, no finalzinho, a última página.
Apocalipse no capítulo 22, veja o versículo 12. Uma esperança para nós, uma esperança que fez João registrar isso. O texto diz: eis que venho em breve, minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O fim está próximo. Olhe para o seu irmão ao lado e diga assim: vigia, vaso. A maior alegria de um servo é quando ele é usado por Deus. E aqui, irmãos, nesse pequeno texto, nós vemos o caráter futuro desses escritos. No versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. E aqui, para os que estudam a palavra de uma forma mais profunda, eu quero adiantar, vou falar isso na próxima quarta-feira, mas quero adiantar que nós vamos adotar a visão futurista, que em linhas gerais é a visão que é mais adotada pela teologia ortodoxa e conservadora, a teologia que entende que a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos adotar essa hipótese, é a hipótese que a grande maioria dos pregadores e dos que ministram a palavra tem optado. Não vamos falar agora, nesse momento não vale a pena, sobre a visão preterista, a visão idealista, não. Vamos adotar a visão futurista e vou estar falando no futuro sobre isso. Mas é uma carta que enche o nosso coração de esperança e de certeza. Veja que existe certeza testemunhal. É o testemunho da palavra de Deus, é o testemunho de Jesus que aqui está sendo colocado. E uma grande exortação. E nós encerramos na quarta-feira meditando nessa exortação. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aqui nessa exortação nós temos uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança é uma alegria, um estado que só o Senhor é quem pode fornecer verdadeiramente àquele que crê e que se disponibiliza como servo. Aqui nós vemos o caráter solene dessa exortação. Eu tenho certeza que você percebeu que os três verbos que antecedem o tempo está próximo, feliz aquele que lê, os que ouvem e guardam. Eu tenho certeza que você percebeu que ouvem e guardam está no futuro e que lê está no singular. É porque isso mostra a solenidade da carta. Em épocas passadas, as cartas importantes, elas eram lidas em público. Então o texto mostra que apenas um lê. Ele diz: feliz o cara que lê. Isso mostra a solenidade da carta e como essa carta deve ser utilizada na igreja. Ela deve ser lida de forma solene, ela deve ser explorada. Nesse mesmo livro, no capítulo 21, a gente vê a prerrogativa de Jesus para João dizer: não seles essa escritura, ou seja, é uma escritura aberta, disponível, precisa ser explorada, precisa ser falada. Ela tem um caráter solene, ela tem um caráter relevante. São ensinos que precisam ser ouvidos, são ensinos que precisam ser guardados. Isso nos lembra o salmista: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É palavra profética, é mensagem de Deus para nós, e é palavra naturalmente justificada, porque o fim está próximo. Hoje nós vamos à saudação e doxologia. João vai saudar as igrejas da Ásia. E nessa saudação, não é uma saudação simples, você vai ver, e aqui eu já vou adiantando para os crentes miojo. O crente miojo é aquele crente que quer tudo rapidamente, facilmente, em 3 minutos. Eu vou lhe dizer que a tirada nossa aqui é complicada. A gente vai na perspectiva do entendimento. Então, você não vai receber aqui um condensado, muito pelo contrário.
a gente vai vasculhando, palavra por palavra, sentença por sentença, em cada uma dessas sentenças encontrando vida, porque cada ponto da palavra tem vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é transbordante, ela é maravilhosa. Eu não posso desperdiçar tempo fazendo visões panorâmicas, que são muito boas, é verdade, mas em determinados momentos nós precisamos mergulhar profundamente. E hoje nós só vamos ver 4 versículos. Nem se preocupe, eu vou fazer de um tudo para esses 4 versículos dar até 9 horas, tá certo? Você vai ter a saudação e você vai ter a doxologia. O que é uma doxologia? A doxologia, na terminologia bíblico-teológica, é um momento em que aquele que narra, ele se propõe numa perspectiva direta de adoração. Então, nós vamos ter aqui a saudação de João às igrejas da Ásia, nós vamos ver características de Jesus e da obra de Jesus que vai estar sendo trabalhada, e ele vai, em cada característica, em cada momento, encerrar com uma pequena doxologia, glorificando ao Senhor, que é a perspectiva real dessa carta. O texto começa dizendo assim, Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4, o texto diz: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz, da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do trono, do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A doxologia. A ele sejam glória e poder para todos sempre. A igreja diz, amém. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Doxologia. Eu sou o alfa e o ômega. Agora uma auto-apresentação do Senhor. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, vamos bem devagarzinho, vamos por partes. No versículo 4 a gente vê a saudação de João aos destinatários, que nós chamamos destinatários de primeira linha, ou seja, os destinatários imediatos dessa carta. São as 7 igrejas da província da Ásia, são cidades importantes, cada uma distando aproximadamente 80 quilômetros umas das outras. Formavam um roteiro muito conhecido, porque esse roteiro foi construído em cima das vias romanas, que eram vias importantes que ligavam cidades importantes, que formavam um roteiro naquilo que no momento era chamada de província da Ásia, e que hoje está numa região pertencente à Turquia Central. Eu falei que era destinatário de primeira linha. Por quê? Porque preponderantemente os 3 primeiros capítulos, o capítulo 2 e o 3, com muita segurança, estão diretamente dirigidas a essas igrejas. Agora perceba que nós, como igreja do Senhor, somos o destinatário de segunda linha. E aqui eu quero alertar os irmãos que os números e os símbolos que existem na carta do Apocalipse são os números, por exemplo, são coisas que nós precisamos observar, não apenas no seu aspecto quantitativo, mas, sobretudo, no seu aspecto qualitativo. E aqui a gente vê o destinatário de segunda linha sendo toda a igreja, porque 7 é um número que aponta para a perfeição, aponta para a plenitude. Hoje eu não vou falar sobre isso, próxima quarta-feira haverei de falar, porque 7 é um número de plenitude, de perfeição. Na próxima quarta eu falo, hoje não.
Mas entenda que já no início, no destinatário, João, de uma forma poderosa, estende a saudação na primeira linha às igrejas e numa segunda linha à igreja do Senhor de uma forma geral. Ele vê os problemas daquela época, mas um grande milagre do Espírito Santo nessa carta é que, à luz dos problemas que já haviam nesse momento, existe uma espécie de uma radiografia de toda a igreja do Senhor, não apenas ao longo da história, mas inclusive no mundo contemporâneo. Nós vamos ter grandes lições nos capítulos 12, 2 e 3, quando estivermos vendo as igrejas da Ásia, seus problemas, suas virtudes, suas exortações. Mas aqui a gente vê a saudação paulina, graça e paz. Paulo utiliza essa saudação, e aqui João está utilizando uma saudação paulina. João foi muito inteligente. João está utilizando uma saudação. Graça tem muito a ver com o mundo gentílico, paz, shalom, tem muito a ver com o mundo judaico. A igreja primitiva lidava muito com esses dois grupos, o mundo gentílico, o mundo judaico. Era muito comum nas sinagogas e nos lugares de reunião da igreja primitiva, ou quando ela podia se reunir, até mesmo nas catacumbas de Roma, terem pessoas desses dois grupos. A graça era uma saudação que fazia muito sentido para o mundo gentílico, e paz, shalom, é uma saudação que faz muito sentido para o mundo judaico. Isso era utilizado por Paulo nesse sentido. Mas perceba, e eu entendo que você deve ter percebido, que a graça vem antes da paz. É a graça primeiro e a paz segundo. Porque, teologicamente falando, a coisa acontece assim. Para que você tenha paz no seu coração, é necessário que a graça lhe alcance primeiro. Não tem como. Só existe uma carta que, de forma irônica, Paulo faz uma brincadeira chamada quiasmo. Ele começa com graça e paz e termina com paz e graça. Mas ele realça essas duas verdades fazendo uma brincadeira. Mas a verdade é, o primeiro é graça e o segundo é paz. E aqui, irmãos, a graça, a fonte da graça é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 21, lá diz assim: a graça do Senhor Jesus seja com todos. A fonte da graça é o Senhor. Eu sei que você presta atenção a muitas coisas na igreja. Eu sei que você já prestou atenção que a bênção apostólica começa, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Veja a graça do Senhor Jesus Cristo na bênção apostólica. Jesus é a fonte da graça de Deus. Jesus faz brotar a graça de Deus em nossa vida. Mas ele não é só fonte de graça, Jesus é a fonte de paz. E aqui eu gostaria de destinar um pouquinho mais de tempo para falar sobre paz. Irmãos, a fonte da paz do crente é Jesus. No livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, já falando sobre esse menino que haveria de nascer, já falando sobre o Cristo encarnado, lá o texto conhecido, todo Natal você ouve, todo Natal você lê, lá diz: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe. Mas não fica só aí não, irmãos. Jesus é encarnado e quando ele vai falar com seus discípulos, dando-lhes ânimo, porque ele já tinha dito aos discípulos que haveria de morrer, lá ele começa a dizer aos discípulos que a paz verdadeira é a paz que ele dá, e o mundo dá uma paz falsa. No livro de João, no capítulo 14, no versículo 27, lá diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo, irmãos, é ataraxia. O que é ataraxia? Eu estou sem fazer nada. Olha. É a paz do da meditação oriental, que eu tenho que me esvaziar de tudo para que eu possa ter uma percepção de mim. Essa é a paz do mundo. A paz de Jesus não. A paz de Jesus não é uma paz de esvaziar. A paz de Jesus é uma paz de encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Senhor e você terá paz. Mas segue o texto. O texto vai dizendo lá em João, no capítulo 16, versículo 33,
que Jesus nos confronta com a realidade do dia a dia da vida. Ele confronta os discípulos dizendo que não haveriam de ter paz no mundo, seriam perseguidos. E ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, a verdadeira paz nós temos do Senhor Jesus Cristo. Mas essa paz chega a nós, irmãos, como fruto da fé. É justificação de Deus em nossa vida. Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 1, dos versículos 5, nos versículos 1 e 2, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. A paz é fruto da justificação, a paz é fruto da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário. A paz aponta para quem tem paz no coração, irmãos, com certeza, e essa paz, se for verdadeiramente trabalhada pelo Senhor em seu coração, você vai perceber que é fruto de uma mentalidade de vida, não é uma mentalidade de morte. No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 6, Paulo vai dizer: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Vida e paz. Então, meu irmão, se você cresce no desenvolvimento da sua fé, se você está crescendo como crente em Cristo Jesus, com certeza a paz de Deus, que excede todo entendimento, deve estar reinando no teu coração. Romanos capítulo 16, versículo 20. Uma grande esperança para nós, porque esse Deus, que é um Deus de paz, ele vai cumprir algo que ele prometeu lá no início, no livro de Gênesis. O texto diz: em breve o Deus da paz esmagará a cabeça, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com você, meu irmão. Você, em nome do Senhor, com a ajuda dele, quando estiver reinando com ele, o pecado não terá mais influência sobre a sua vida, a paz será por você percebida de forma ampla, porque você pisou a cabeça juntamente com aquele que pisou primeiro. Ele pisou primeiro. Ele pisou primeiro. E está debaixo dos seus pés. Sinta o gostinho um pouquinho, dê uma pisadinha assim aí, olha. Mas a paz é fantástica. A paz é uma coisa que nós precisamos buscar constantemente. O texto diz: sem mais, irmãos, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Sem mais, irmãos, eu me despeço de vocês. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. Meu irmão, é melhor ter paz do que ter razão. Quando você for para as redes sociais para encher a sua alma daquelas notícias nefandas de não sei quem disse, não sei quem disse, não sei quem falou, e eu não sei quem, um mimimi terrível, pergunte a si mesmo se vale a pena você encher a sua cabeça com essas informações, se a sua alma, depois dessas informações, ela vai obter paz ou vai ficar atribulada. Se for ficar atribulada, em nome de Jesus, saiba, eu já lhe dei pelo menos uns 8 versículos para você recusar esse tipo de coisa. Encha a sua cabeça de coisas que levam ao Cristo que traz a paz para a sua vida. Em nome de Jesus. A paz é um estilo de vida, fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e o quê? Paz. É fruto do Espírito. Se você pedir, se você clamar em oração, esse Espírito concederá a você uma paz maravilhosa. Filipenses no capítulo 4, no versículo 7, é uma paz tão maravilhosa que a gente não tem nem como dimensionar racionalmente. Filipenses, Paulo vai dizer: a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Jesus é um tipo de paz fantástica, sobrenatural, que excede o entendimento, que guarda as mentes e guarda os corações. Você crê nisso? Eu vi isso acontecendo. Irmãos, a pessoa que me levou para Cristo, Dona Severina, ela morreu de câncer, se não me falha a memória, no pâncreas. Uma crente fiel, minha vizinha, meus pais comerciantes, e eu pequenininho, minha irmã adolescente, ela orava pela gente, cuidava da gente, a gente ficava com os vizinhos, enquanto os meus pais, eles iam trabalhar. Na minha casa, eu e minha irmã mais velha, tivemos o nosso encontro com o Senhor Jesus primeiro, os meus pais aceitaram a Cristo posteriormente. Essa minha vizinha era uma mulher que orava todos os dias e todos os dias lia a palavra. No hospital da Unimed, de câncer, na cama, ela lúcida, ela tinha a possibilidade de receber as injeções de morfina para que as dores dela fossem diminuídas, porque sabia-se que não havia condições de fazer a operação. Em tese, era apenas esperar pelo dia final da vida dela. E ela olhou para o médico e disse: vou tomar o quê? Eu não vou tomar nada não, Jesus cuida de mim. Irmãos, a minha irmã presenciou várias vezes. Eu presenciei uma vez só. Ela deitadinha lá na cama, aquela cama inclinada. Eu cheguei no pezinho ali da cama, a dor do câncer chegou e apertou ela. Ela pedia para que colocassem ela retinha. Sabe o que ela fazia? Ela levantava as mãos para o céu e começava a recitar salmos inteiros de cor. E quando ela terminava de recitar o salmo, vinha sobre o semblante dela uma paz tão fantástica, que ela pedia à pessoa que estava próxima que colocasse ela na cama e ela dormia. Até que teve um momento em que ela recita o seu último salmo. Recita o seu último salmo. Recebe o seu lenitivo naquele momento. Deita e acorda com o Senhor. Irmãos, eu queria ter uma morte assim, me perdoe a franqueza. A convicção, a certeza de alguém que tem intimidade com Deus, que sabe que a morte não é mais o inimigo, que a morte não está mais na frente impedindo, a morte agora está para trás, porque Jesus venceu a morte. Na cruz do Calvário, Jesus matou a morte, nosso último inimigo. E agora ela está com o Senhor, e eu hei de encontrá-la. Eu hei de encontrá-la. No Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, o texto diz: por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Preste atenção ao final do versículo. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A paz está diretamente ligada à obra do Senhor na cruz do Calvário. A paz está diretamente ligada àquilo que o Senhor fez por nós. E aqui uma orientação de Paulo ao novo Timóteo ali à frente da igreja. Paulo diz: Timóteo, fuja dos desejos malignos da juventude. Mas faça o seguinte: siga a justiça, a fé, o amor e a paz. A paz deve ser perseguida, irmãos, como um estilo de vida. Paz como um propósito de vida, algo que deve ser constantemente buscado. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Orientação de Pedro para nós: afaste do mal, faça o bem e busque a paz com perseverança. Porque, meu irmão, é uma coisa difícil e nós precisamos lutar perseverantemente para não perder. E Satanás, ele tem intenção de que você perca. Ele está lutando para isso.
Apocalipse nos diz de uma forma clara que é uma das intenções mais malignas, um dos objetivos mais profundos de Satanás é retirar a paz. Veja só, Apocalipse capítulo 6, versículo 4, um dos pontos fundamentais dos finais dos tempos. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. No final dos tempos, irmãos, a paz é uma coisa que Satanás com certeza vai procurar roubar. Um crente com paz no coração, cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo que as adversidades da vida estejam terrível, mas ele segue perseverante, feliz, com uma paz e uma alegria que excedem todo o entendimento. Meu filho, não tem nada que irrite mais Satanás do que a paz que você tem no seu coração. Então lute por ela. Não se permita, ou não permita que coisas pequenas retirem a sua paz. Não permita ser abordado por questões que destruam a sua paz, a sua ordem. Porque paz é algo fundamental. Como sempre tenho dito, é melhor ter paz do que ter razão. Vamos voltar ao texto? Eu ainda estou no primeiro versículo, viu? Irmão, tenha cuidado, tenha paciência comigo. Irmãos, graça e paz. Essa saudação é uma saudação de encorajamento, não é uma saudação de medo. Paz só em Jesus. Mas aqui a gente tem a fonte dessa saudação. Qual é a fonte dessa saudação? Olhe, preste atenção, olhe. A vocês, graça e paz. Da parte de quem? Preste atenção. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. 1. Dos 7 espíritos que estão diante do trono. 2. E de Jesus Cristo. 3. Está vendo aí? Irmãos, com toda seriedade, eu não consigo entender a visão unitarista, que só consegue entender Deus como sendo um ser só. Porque a Bíblia nos relata de forma clara que os 3 estão envolvidos em praticamente tudo o que ocorre dentro do relato bíblico até no final. Aquele que era, que é e que há de vir é o Deus Todo-Poderoso. Isso é uma paráfrase de Êxodo, capítulo 3, versículos 14 e 15. É uma paráfrase de Hebreus. E o próprio texto no final vai dizer que ele, Deus, é aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, Deus está envolvido nessa saudação. Segundo, os 7 espíritos que você está vendo aí, é a plenitude do Espírito Santo que está ali no trono também. Essa plenitude nós vamos ver nessa mesma carta, no capítulo 3, no versículo 1, no capítulo 4, no versículo 5, e no capítulo 5, no versículo 6, todas elas apontando para a plenitude do Espírito Santo de Deus, que está ali, junto com o Pai, no trono. E não só Ele, Deus, o Espírito Santo, mas o próprio Jesus, o Cordeiro, o leão, aquele que morreu, mas vive, também está lá. A saudação parte dos 3. A saudação parte dos 3. A doutrina da Trindade, aqui afirmada de uma forma clara, num livro importante. A Trindade está envolvida no processo. Só que, nesse momento, a Trindade está envolvida na saudação, mas a preponderância textual é do Senhor Jesus. E a partir do versículo 5, o texto começa a delinear características desse Jesus. Aí no capítulo 1, no versículo 5, aliás, a gente já vê 3 características dele, que apontam para os seus 3 ofícios. Irmãos, eu gostaria que vocês entendessem, e aqui é da doutrina da teologia sistemática como um todo, o Senhor Jesus, ele assume na história da aliança 3 ofícios. Ele é sacerdote, ele é profeta e ele é rei. E a gente vê essas 3 marcas
nas 3 declarações que são colocadas no versículo 5. Veja só, os ofícios de Cristo, profeta, o texto diz, de Jesus Cristo, esse Jesus, que é a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel. Hernandes Dias Lopes, no seu comentário do Apocalipse, ele foi muito feliz, quando ele disse que Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. E qual é o objetivo principal do profeta? O objetivo principal do profeta é apontar para o que Deus diz, é apontar para a vontade do Senhor. E nesse sentido, Jesus foi o maior profeta. Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora de sofrimento, mesmo na hora da morte, Jesus testemunhava sobre o Pai. Como profeta, ele veio para revelar o Pai. Disse Jesus, ele mesmo diz, eu vim para fazer a vontade do Pai. Não existe um profeta maior e mais profundo, não existe uma revelação maior e mais profunda que possa sair do que não da boca desse Jesus, que é profeta por excelência. Testemunha fiel é o ministério profético do Senhor. Amém? Mas ele também exerceu o testemunho sacerdotal. O texto diz, o primogênito dentre os mortos. Segunda característica, o ministério sacerdotal do Senhor. Jesus é revelado como primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele está vivo para sempre. Ele é o primogênito, porque é o primeiro da fila. E nós vamos atrás. Irmãos, eu quero lembrar vocês que Jesus matou a morte. Jesus venceu o nosso último inimigo. Essa mensagem precisa estar sempre sendo reavivada em nossos corações. Jesus venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que muitas vezes passa por dificuldades, passa por perseguições, precisa saber que o seu Deus, o nosso Deus, venceu o poder da morte. Nós que somos a noiva do Cordeiro, não tememos mais a morte, pois ela não está na nossa frente como elo de divisão. Ela está atrás de nós. O Senhor sobre ela tem poder, tem autoridade. Ele tem as chaves da morte. Como sacerdote, Cristo veio ao mundo para fazer um sacrifício. Como sacerdote, o sacerdote na aliança antiga era aquele que intermediava entre o povo e Deus. Atos vai nos dizer que, Atos 4:12 vai dizer que não há outro mediador entre Deus e os homens. É Jesus Cristo, o homem. Só que ele é um sacerdote que ao mesmo tempo é sacrifício. Ele morreu, eis porque primogênito dos mortos. Morre, mas ressuscita. Aponta para o ofício sacerdotal do Senhor. E o último ofício dele, aqui revelado, ele é rei. O texto diz, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, e o quê? Soberano dos reis da terra. É rei. Irmãos, a igreja precisa ver Jesus como governante dos governantes, como presidente dos presidentes, diante de quem, meu irmão? Todos haverão de dobrar os joelhos. Todos haverão de dobrar os joelhos diante dele. Jesus está acima, na época quando João escreveu, era Roma quem dominava. Jesus está acima de Roma, Jesus está acima dos impérios, Jesus está acima das nações soberbas, Jesus está acima dos reis da terra, Jesus está acima dos presidentes que ostentam poder, riqueza. Como o rei dos reis, ele veio e estabelece o seu reino, um reino que jamais terá fim. Como profeta, Jesus revelou a vontade de Deus. Ele é a testemunha fiel. Como sacerdote, é o intermediador eterno, é o primogênito dentre os mortos. E como rei, ele consolida o reino do Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra. Segue o texto, agora um momento de glorificação. Esse rei precisa ser glorificado pelo que ele é
e você sabe, ele foi e ele é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Mas nós precisamos adorar esse Jesus pelo que ele faz. E o que foi que ele fez? Aí o texto vem de uma forma bem simplesinha, mostrando toda a teologia da redenção. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino. Preste atenção. Eu grifei aí bem direito, você preste atenção. Nos constituiu reino e sacerdotes. Prestou atenção? Nos constituiu reino, porque o rei existe, é Jesus. Agora, sacerdotes não. Sacerdotes individualizou, está vendo? Com objetivo. Qual objetivo? Servir a seu Deus e Pai. Aí agora, a glorificação, a doxologia. A ele sejam glória e poder para todos sempre. A igreja diz, amém. Eu tenho certeza que você prestou atenção. Que o primeiro verbo está no presente. Ele nos ama. Jesus nos ama. O amor de Cristo é algo que permanece. Ou seja, Jesus nos amou, nos ama e nos amará até o fim. Eu tenho plena convicção que você também entendeu que os outros dois verbos estão no passado. Na língua original chama-se aoristo. Só que aqui é a aoristo chamada aoristo presente. É uma coisa que acontece no passado, cujas consequências permeiam para frente, para o restante. Aí veja uma coisa que aconteceu, mas que as consequências estão sobre nós até hoje. Nos libertou e nos constituiu. Nos libertou, aoristo ativo, ocorre no passado, mas os seus efeitos são constantes. Ele fez algo por nós, e aí é fantástico. Meu irmão, quando a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus, depois que a pessoa percebe que é amado por Deus, depois que a pessoa percebe que o Senhor o libertou dos seus pecados e ele foi selado com o Espírito Santo da promessa, e agora tem visão espiritual aqui na cabeça, e o mundo começa a fazer sentido geral, e ele começa a se perceber dentro de um plano muito maior do que esse plano terreno que aqui está. Quando ele percebe isso, ele vai perceber que Jesus também abre as portas do seu reino para que a pessoa se realize. Jesus faz algo de nós. Quando ele estava falando a pescadores, ele diz, vinde a mim, eu quero fazer você pescador de almas. Ele faz algo de nós, ele nos constitui, ele nos dá uma missão. E aqui ele nos constituiu em duas coisas. Constituiu o reino, por quê? O reino é um reinado onde Jesus é o soberano e nós fazemos parte dele. Mas também nos constituiu sacerdotes, sacerdote no sentido de que não precisamos mais da burocracia, da religião extensiva, nós temos acesso diretamente a esse Pai. Eu não preciso interceder por alguém que interceda a Jesus, que interceda a Deus. É antibíblico a assertiva que converge para esse tipo de raciocínio. Na cruz do Calvário, o Senhor nos fez ter acesso diretamente a Ele. O véu do templo se rasgou, nós fomos feitos reino e sacerdotes. Nós podemos mostrar o nosso sacrifício de louvor e de adoração diretamente ao Pai. Eu não preciso mais de um intermediador. E esse direito não foi por causa de mim, foi por causa da justificação do sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por causa dele. É por causa dele. É graça. É graça. Agora, irmãos, você que entendeu hoje que está num reino
E que você, é sacerdote do Senhor, entenda uma coisa fantástica. Isso aí, em tese, era aquilo que o Senhor tinha diretamente para a nação de Israel. Na antiga aliança, a nação de Israel havia sido chamada com esse propósito. No livro de Êxodo, no capítulo 19, no versículo 6, o próprio Deus diz a Israel: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Os israelitas deveriam ser uma nação sacerdotal. E havia uma promessa, que é Abraão quem puxa essa promessa. O Senhor tinha dito a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, em ti todas as nações. Só que, em tese, Israel não consegue perceber esse grande intento. E o Novo Testamento nos mostra que essa nação agora é a igreja do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, o texto diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo. E na casa espiritual do Senhor, onde somos pedras vivas, sacerdócios santos, oferece-se o quê? Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Aí no versículo 9, fecha isso bem direitinho. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora não fique com a bola lá em cima, não baixe a bolinha, porque tem um objetivo. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir. A nossa vocação é servir a Deus. A nossa vocação é servir ao Senhor. E agora aqui um momento de adoração. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Por que doxologia esse nome? Porque o nome glória em grego é doxa. Aí, doxa logos, palavra de adoração, palavra de glorificação. Que o Senhor Jesus seja adorado pelo que Ele é, que o Senhor Jesus seja adorado pelo que Ele faz. E agora uma grande exortação para nós. Ele vem. Amém? Esse amém está murcho. Os irmãos não querem que Ele venha, não. Mas, infelizmente, irmãos, a gente não pode fazer nada. Está nos planos do Pai. Não depende de você, Ele vir ou não. Depende exclusivamente dEle. Mas as Escrituras dizem: eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dEle. Assim será. Amém. Irmãos, até aqueles que o traspassaram. A vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. A segunda vinda do Senhor é algo pessoal. Ele não vai mandar alguém em nome dele. Ele não vai assinar nenhuma procuração. É Ele mesmo que vem. A segunda vinda do Senhor é pública. O texto diz: todo olho verá. Até aqueles que com tristeza traspassaram Ele agora vão se lamentar. Ou seja, esse evento não será um evento de profunda alegria para todo mundo. Todo olho verá, mas uma parte se lamentará, outra glorificará. Ela é visível, todo olho verá. Ela é poderosa. O Senhor vem em poder. Ela é vitoriosa. Aquele imagético do Natal, aquele Jesus Cristinho, ali na manjedoura, coitado, pequenininho, com aqueles boizinhos ali, aqueles homens com aqueles negócios,
Lá, Jesus Cristinho, coitado. Criancinha, pobre, inocente. O cara estava escorrendo pelo nariz. Oh, esqueça isso. Aquele Jesus preso no madeiro, com suas vestes carcomidas pela surra, com seu corpo marcado, mas preso, fixo, uma figura de morte. Esqueça isso. O Senhor, Ele vem nas nuvens. Todo olho verá. Ele vem de forma pública, poderosa, visível. Ele não tem agora esse negócio de, eu não sabia não, meu irmão. Agora ele vem irresistível. Ele prometeu isso. Mateus 24:30. O texto diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Em Atos, no capítulo 1, versículo 11, nós temos essa esperança falada por anjos. Os anjos dizem aos discípulos, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, ele voltará da mesma forma como vocês viram ele subir. No livro de Daniel, no Antigo Testamento, já apontava para isso. Daniel tem uma visão e ele diz, na minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens nos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará. E o seu reino jamais será destruído. Ele vem. Você pode dar um amém a isso? Você quer que ele venha de verdade? E para concluir o processo, irmãos, veja aí no versículo 8, uma coisa que a gente sempre despreza, porque acha que é pouca coisa. Mas o texto diz aí, eu sou o alfa e o ômega. Ele está apontando para a primeira e para a última letra do alfabeto grego. O alfa aí em cima, o alfa, no caso, não sei, do lado esquerdo de vocês, o alfa em maiúsculo e minúsculo, e o ômega em maiúsculo e minúsculo. Primeira e última letra do alfabeto grego. Isso é no sentido de dizer que o Deus que nós cremos, ele é o princípio e o fim. O próprio texto em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 26, vai utilizar essa expressão e vai dizer ainda, diz-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Apocalipse, no capítulo 22, versículos 12 e 13, acontece uma coisa fantástica. Para aqueles que duvidam da plenitude da divindade de Jesus, mais um texto que comprova a divindade de Jesus. Por quê? Porque Jesus atribui a si mesmo um título que é do próprio Senhor. No final de Apocalipse, no capítulo 22, nos versículos 12 e 13, e aqui cremos no Cristo que é plenamente homem, plenamente Deus, que morreu, ressuscitou, venceu a morte. O texto diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um com o que fez. E o próprio Jesus diz sobre si mesmo que eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem, mas com essa expressão, irmãos, uma garantia, uma esperança grande que deve abraçar o nosso coração. Sabe o que é? É que tudo aquilo que o Senhor começa, Ele termina. Tudo aquilo que Ele começa, Ele conclui. Tudo está no plano dEle. As grandes verdades espirituais que nós temos nessa noite. Primeira, uma mensagem de encorajamento, graça e paz. A graça vem primeiro, a paz vem depois.
Jesus executa realmente os seus ofícios. Ele foi profeta. O texto diz testemunha fiel. Ele foi sacerdote, morreu, como diz as Escrituras. Ele é rei, soberano dos reis da terra. O Senhor é glorificado pelo que ele é, vimos as suas características. Mas o Senhor é glorificado pelo que ele fez. E o que foi que ele fez? Em primeiro lugar, ele nos ama. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Jesus te ama. Ele nos ama, irmãos. Irmãos, em nome de Jesus, hoje eu chorei, foi muito fazendo essa mensagem. Olhe para mim e diga assim: pastor, Jesus ama você. Diga para mim, por favor. Oh, coisa maravilhosa. Ele ama mesmo. Ele me ama. Só o Senhor para amar um pastor velho esculhambado que nem eu, em 99, um genérico. Jesus nos ama, mas Ele nos fez. Olha só o que foi que Jesus fez. Ele nos ama, Ele nos resgatou, Ele nos libertou dos pecados. E Ele nos constituiu, nos deu uma nova condição, a de participar do seu reino. E nos deu a entrada. Eu não preciso mais do intermediador, não tem cambista desse jogo. Eu vou direto. Sacerdotes. Agora, irmãos, a grande verdade é que esse Jesus, ele virá. A grande verdade é que esse Jesus, ele virá. Esse teclado é cheio de coisa, né? A grande verdade é que ele virá. E ele é o alfa e o ômega. Ele tem o controle de tudo. Ligou. Tem que ter cuidado, tem um sonzinho dele. Irmãos, eu vi uma canção, porque esse tipo de mensagem, antigamente, era mais comum nas igrejas. Me perdoe a franqueza, mas a mensagem de que Jesus... Atenda aí, pode ser importante. Se for Jesus, diga que eu estou aqui. Essa mensagem de que Jesus vem é muito antiga. E o que é pior é que muitas pessoas já estão pensando que isso não se aplica mais. E antigamente, eu já apertei o volume, já apertei o negócio tudinho aqui que tem de apertar. E antigamente, as canções, elas esqueci isso aqui, eu vou pegar o violão. As canções, elas falavam mais da vinda do Senhor do que as canções de hoje. Eu vou cantar uma canção aqui que só um doido como eu tem coragem de cantar. Mas é uma das canções que nossos pais cantavam, nossos avós cantavam, e que muito provavelmente marcava com um certo temor esse momento, porque me parece, eu não sei se a ideia é que as pessoas agora estão se acostumando com o mundo, porque o mundo está bom, irmãos. Esse mundo de agora não é o mundo de João, que não tinha facilidade nenhuma, não. Esse mundo de agora é um mundo que tem tudo. Você tem internet, você tem água encanada, você tem Uber para ir para um canto para o outro, você tem as coisas todas. Isso faz parte de um plano, né? Rapaz, eu vou trazer meu violão da outra vez. O teclado está liberado? Então tome. Eu vou para o baixo. É possível que tenha algum instrumento? Vai, eu sei que vai funcionar. Opa, chegou, aí. O mercado está vazio, seu trabalho já parou.
o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Suba, Belton, suba. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. Ei! O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Mas meu tom, agora vejo a multidão subindo, ouço o coro celestial, todo o céu está se abrindo, com bem-vindo sem igual, com o som de muitas águas, nós ouvimos entoar, aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. Com força! O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Aleluia. Mas o texto diz que essa não será uma unanimidade. Muitos vão se lamentar. Eu gostaria de pedir à igreja que nesse momento ficasse em pé em nome de Jesus. Gostaria de pedir ao pastor Tomás que viesse até aqui ao púlpito. E eu gostaria de perguntar se há alguém que nessa noite ouviu o Espírito Santo do Senhor testificar ao seu coração. E que quando ele vier não quer ser envergonhado ou ficar envergonhado. Mas nessa noite quer fazer com o Senhor a sua aliança. Eu desafio você para a alegria nossa e para a alegria dos anjos lá no céu. Eu desafio você a tomar essa decisão de mudança de vida, de ter o Senhor como centro da sua vida. É uma decisão que envolve duas atitudes. Uma atitude em relação ao pecado,
abandonar o pecado, abandonar as práticas. E metanoia, mudança de mente, uma atitude de mudança interior, uma decisão por Cristo Jesus, querendo que Ele venha fazer parte da sua vida e que você o aceite em sua vida, em seu coração, fazer uma aliança com o Senhor nessa noite. Se alguém percebeu isso e percebe que esse é o momento e gostaria de, nessa hora, entregar a sua vida para o Senhor, venha para cá para a gente ter a satisfação de orar por você nesse momento tão importante. Em nome de Jesus, venha. Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? Há alguém que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor nessa noite? Eu faço também desse momento um momento muito importante, inclusive para todos nós. É possível que você tenha percebido que na sua vida agora, você tem vivido muito para si mesmo. E você tem se afastado dos caminhos do Senhor. E tem percebido que esse afastamento não é bom. Percebeu hoje que esse afastamento pode ser danoso demais. Eu gostaria também de convidar a vir aqui à frente para dividirmos essas cargas em oração. Muitas vezes, irmãos, a gente fica fraco na caminhada. O pecado, as dificuldades, o distanciamento do Senhor nos enfraquece. Se você gostaria também de que orássemos por você, para que você pudesse, de alguma forma, reacender essa chama, dessa aliança que você fez no seu coração, mas você tem percebido que está um pouco distante, vem aqui para frente também para a gente interceder por você. Vem em nome de Jesus, o pastor Tomás vai estar intercedendo por você nesse momento. Irmãos, em nome de Jesus, entenda que a atitude que esses irmãos estão tendo é uma atitude muito nobre, que precisa ser honrada. Não é todo mundo que tem força o suficiente para admitir as suas fraquezas. E aqui eles têm sido fortes, não apenas para admitir essas fraquezas, mas para colocar diante de toda a igreja, para que juntos com eles, nós possamos estar intercedendo. Eles reconhecem que estão fracos em sua caminhada, mas com essa atitude, eles reconhecem que existe um Deus que é maior do que eles e que pode ajudá-los. Irmãos, Jesus nos ama, e esse amor eterno, nos amou no passado, nos ama e continuará nos amando até o final. Venha, venha, o momento é esse. Reafirme a sua aliança com o Senhor. O pastor Tomás vai orar. Pai, o Senhor conhece o coração dessas pessoas. O Senhor sabe a motivação que as trouxe até aqui. E nós te pedimos, ó Deus, que nessa noite haja libertação. Haja restauração, renovação de aliança, salvação. Ó Deus, alegria no céu e na terra. Porque filhos teus tomaram a decisão mais importante de suas vidas, ó Pai. Ó Senhor, que nesta noite os pecados sejam perdoados pela graça do Senhor, pelo sangue de Cristo. E assim possam, a partir de hoje, retomar a sua caminhada com o Senhor, uma caminhada de vitória, de paz, de alegria, ó Deus. Ó Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha a estar com cada uma dessas pessoas aqui agora, Pai. E que teu Espírito Santo possa estar dentro delas, operando, consolando, confortando, ó Deus, e trazendo convicção da sua fé, Pai. Aleluia. Nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu queria, antes de você dar a bênção, eu queria pedir que algumas irmãs e irmãos viessem aqui abraçar esses irmãos aqui. É festa no céu, é festa na igreja, é festa na terra. Venha cá, irmãs, venha cá, irmãos. Não se aqui não, pode sair do seu lugar, venha para cá, abraçar aqui rapidinho, abraçar aqui esse pessoal. Jovens também, nós temos aqui um jovem. Cadê os jovens? Rapaz da igreja, venha cá abraçar esse rapaz. Sinta como se fosse você. Você gostaria que viesse para você? Então venha também. Vamos orar, encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.
E nós queremos te pedir que o Senhor reafirme essa convicção nos nossos corações. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Irmãos, olhe para um irmão aí e diga assim: Jesus está voltando, vigia a vaza. Amém. Amém.